Juliana Rosa, hoje quando os integrantes do Comitê de Política Monetária e o Copom sentarem para olhar todos aqueles números e de lá tirar a nova taxa de juros, vão dar mais peso para o quê, hein, Juliana? Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia para vocês aqui no estúdio comigo, Edu. Bom, vamos lá, a gente está com uma expectativa de alta da taxa de juros porque a inflação está subindo sem parar, né? Então, a gente hoje tem a taxa Selic a 4,25% e o juro deve ir para 5,25%. Essa é a previsão média aí do mercado financeiro. Então, isso significa o seguinte, que a Selic é uma referência de juros para a dívida do Brasil. Então, se sobe a taxa que o país tem que pagar para financiar a sua dívida, é uma referência para aumentar a taxa para empresas, para pessoas. E então, a gente tem uma situação que é um dilema hoje, né, do Banco Central, porque se você aumenta juro, você joga a economia para baixo, você encarece o custo de financiamento, o custo de crédito, no momento que a gente está precisando que a economia cresça, que gere emprego. Mas, ao mesmo tempo, se o Banco Central não fizer nada e deixar a inflação como está, a gente também joga a economia para baixo, porque cada vez que você vai pagar suas contas básicas, que é o que está subindo hoje principalmente, a conta de luz, é alimentação, é combustível, é gás de botijão, coisas que são difíceis de você cortar, você também joga a economia para baixo, porque você vai consumindo cada vez menos. Então, é um ajuste fino que o Banco Central vai precisar tomar essa decisão, porque o Banco Central, na verdade, tem um poder limitado de fazer com que a inflação pare de crescer tanto. O Banco Central vai fazer com que o consumo diminua, tentar desestimular o consumo, então com isso você segura o ajuste de preços, né? Porque aí se você está vendendo menos, o comerciante de lá, você imagina, é um negócio ruim, né? Para você que você precisa vender, você é pequeno comerciante, você encarece o custo de crédito, mas enfim, você vê que seu consumidor está apertado, você segura o repasse de preço. É uma coisa difícil, né, nesse momento, que o pessoal já está, né, com dívida até sei lá quantos anos. Ô, Ju, e ainda nessa seara aí, ontem o dólar, pift, bateu lá em cima, chegou a 5,27, fechou em 5,19 por causa de, o Bolsa Família vai dobrar, não tem de onde tirar, e também por causa da história do devo não nego, pago quando puder, do ministro... Né? Do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, a história do não é calote. Eu lembrei do seu Eustáquio, lembra do seu Eustáquio da escolinha do professor Raimundo? Eu adorava. Que era o personagem do Grande Otelo, que ele nunca sabia a resposta. Que ele nunca sabia a resposta. Aí vinha algum colega dele, dava a resposta pra ele, falava, é tal coisa, mas fala diferente. Eu só lembrei do seu Eustáquio. Não é calote. Quiqueres. Aliás, fala diferente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi entrevistado hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Falou diferente, viu, Edu? Ele falou que não vai ter... Falou que não é calote, mas né? que sim haverá um remanejamento no pagamento que, no entender dele, da equipe econômica, não é possível que o país entre no ano que vem com quase 90 bi de precatórios para pagar, que se pagar tudo isso vai ficar sem dinheiro para nada. Segundo ele, estados e municípios hoje já têm regras e isso vai ser aplicado também numa discussão que ainda vai ser levada pelo governo federal no PEC, que vai caminhar pelo Congresso Nacional. É a mesma coisa dita de forma diferente. Qual é o problema do Brasil? É aquela coisa, né? O diabo mora nos detalhes. Não temos 90 bilhões porque realmente esse volume de precatórios é recorde histórico, né? Era 50 e poucos bi e agora passou para 90. Ele vem crescendo ano após ano aqui pelos dados dos especialistas aqui de 2013 para cá. Então, assim, primeiro que não dá para o governo falar que foi surpreendido por um meteoro, porque até um meteoro, quando está vindo para a Terra, a gente sabe antes, né? Juliana, então... e essa ideia de vender ativos da União, né, privatizar para pegar esse dinheiro e pagar esses precatórios, né? Eu vi que tem alguns economistas que divergem aí de opinião a respeito desse assunto. Se a gente comparar com a dívida de uma pessoa física, o sujeito está lá endividado,
tem uma casa lá parada, ele vende a casa, paga a dívida, fica no 0 a 0. É mais ou menos isso que se pensa. É assim que funciona a mesma lógica para o governo? O problema é quantas casas você vai ter que vender. Não, se a dívida for de uma casa, né? Nós estamos adaptando o problema aqui. Mas a discussão é essa, porque todo ano esse precatório vai estar lá, né? Então eles precisam, na verdade, se organizar como nós nos organizamos na nossa vida e fazer escolhas. Se eu tenho 100, eu não posso gastar mais do que 100. Agora, Juliana, quem que bobeou aí, hein? Como é que de repente se descobre que tem o tal do meteoro caindo nas contas públicas o ano que vem? O que os se especialistas... há um acréscimo de quase 40 bi de um ano para outro em precatório, o que aconteceu? O que os especialistas estão dizendo é que, primeiro, realmente, eles não têm como saber exatamente porque são decisões judiciais. Eles perderam na justiça ações e eles não têm como controlar o que eles vão ganhar, o que eles vão perder. Mas o que eles dizem, o pessoal que acompanha isso muito de perto, como é que funcionam os órgãos, né, que regulam aí essa questão das contas públicas, é que eles deram mole, sim, porque as ações estão ali. Você pode negociar. A discussão é o seguinte, Thaís, você pode parcelar quando você está negociando na justiça. Olha, eu vou te pagar, mas posso parcelar em 10 vezes, mas depois que você perdeu o processo, você tem que pagar. Imagina que você a história do deixar explodir, né? Você deixa, olha só, você já foi prejudicado uma vez porque você não recebeu o que o governo tinha que te pagar. Aí você esperou anos, tem gente que morre esperando. Aí quando finalmente sai a decisão, o governo fala, devo, não nego, pago quando puder. Então isso é uma sinalização de calote, sim. Ele está falando que não vai pagar uma pessoa que está esperando a vida inteira para receber esse dinheiro, né? Quantas histórias a gente ouve de pessoa que morre e não recebe precatório? Agora chega o Paulo Guedes, que diz que é liberal, que é a favor do equilíbrio fiscal. A gente paga, então. Assim, a menos pior saída nesse momento faz o Bolsa Família, obviamente, não com esse discurso populista, agora cada hora é um valor, né? E aí isso passa uma insegurança, porque você quer ajudar os pobres com responsabilidade, ou se você fizer com irresponsabilidade, você vai provocar mais inflação, que bate principalmente nos mais pobres. Então, assim, não é uma coisa simples. E a discussão é essa, assim, que medidas que a gente está fazendo com responsabilidade e que medidas são para jogar para a plateia, para ganhar a eleição, quando no final das contas quem mais vai sofrer com irresponsabilidade com as contas públicas é o mais pobre, né, Thaís? Porque é ele que não tem onde cortar. Classe média, você corta, você deixa de comer o iogurte, sei lá. O cidadão não está comendo, não tem carne mais na mesa, né? Então, brincadeira. O que eles estão fazendo é uma irresponsabilidade que vai sempre arrebentar a corda no lado mais fraco, que é o pobre, né? Parece que é tudo, dá dinheiro. Mas vai dar dinheiro, o dólar vai disparar, a gente vai ter uma inflação. Não é simples assim. Se fosse simples, é tudo gogó, né? Porque no final das contas, o governo está fazendo uma coisa que vai jogar contra os mais pobres, né? Mas fala diferente. Zero não. 5,20 no dólar. Falhou. 11 Ai, meu Deus, 11 999 048756. Por que esse assunto... Bom dia, meus amigos. O presidente da Câmara só está assinando embaixo aí o que diz o ministro, né? Não vai ter calote, mas não vamos conseguir pagar. E aí, como é que faz? Ou seja, vai ter calote sim. Então eu quero saber se quando eu for pagar imposto, eu posso falar também, devo, não nego e pago como eu puder. Será que eles vão deixar? Abraço, Francisco de Itaém. Bom dia, amigos. É engraçado ouvir o pessoal falar que o governo, ou seja ele federal, municipal, não tem condição de pagar. E quantos de nós, às vezes, não temos condições de pagar? Sou um microempresário e tenho que pagar meu imposto honradamente no dia certo. E aí, se não pagar, o que acontece? A gente não paga porque está sobrando. A gente, às vezes, não tem realmente o dinheiro, mas paga o imposto. E aí o governo pode dever, que são casos precatórios, e fala que não pode pagar porque não tem o dinheiro. Complicado, né? De entender tudo isso. O Wellington Magalhães, da cidade de Santos.